Boa noite, amada igreja, graça e paz, queridos irmãos. É bom estarmos novamente aqui com os amados nessa noite de adoração ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Já começamos aqui declarando que Deus está nos ensinando. De fato, tem sido um tempo onde os desafios têm nos mostrado e trazido lições valiosas para as nossas vidas, né? Estava pensando hoje à tarde sobre esse tempo que nós estamos vivendo. E realmente, Deus tem certamente desejado trazer aos nossos corações ensinamentos muito profundos, muito valiosos para esses dias de crise, esses dias que nós estamos vivendo. Mas eu louvo a Deus por cada irmão que está aí conectado nesse nosso culto online. Aproveite para convidar aqueles que são membros da nossa igreja ou não, que não estão online ainda, catuca aí, né? Chama os irmãos para juntos começarmos esse nosso culto, né? Começamos 7 horas em ponto, né? Demos aí 2 minutinhos de tolerância, temos que manter aí o nosso horário, né? Não é porque nós estamos em crise que não vamos obedecer os horários, né, estabelecidos, né? Então que Deus nos abençoe, que seja uma noite de adoração ao nome do Senhor Jesus Cristo e tudo aquilo que nós planejamos para acontecer essa noite possa servir para abençoar a tua vida, a vida da sua família, e todos nós que estamos nesse momento passando por esse tempo, né, de muitos desafios, talvez um momento muito especial, sem dúvida alguma, na história da humanidade. Então que Deus possa abençoar a tua vida, abençoar a vida da sua família, estar contigo, né, nesse momento de adoração ao nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos orar e nessa oração eu já quero aqui agradecer a Deus pelas bênçãos que Ele tem derramado para a família PBP, né? Então quero parabenizar aqui o Carlos e a Cris pela chegada do Mateus essa semana, né? O nosso irmão Carlos Augusto e a nossa irmã Cristiane, que nessa semana ganharam mais um herdeiro, né? O Mateus. Que Deus abençoe poderosamente a vida do Mateus, esse bebê que chega para abençoar e alegrar a vida da família e a nossa família também, PBP. E hoje também nasceu o Isaac, filho do casal, né, Vinícius e Sheila. Então queremos também aqui registrar a nossa gratidão a Deus pela vida do Isaac. Mais um pequenino chegando para a nossa família também. É sinal que a família PBP está crescendo, né? Deus seja louvado por isso. E nós vamos orar agora agradecendo a Deus por esse momento de culto e colocando também essas vidas diante do altar do Senhor, né? Vamos orar. Feche seus olhos nesse momento, onde você estiver. Senhor, muito obrigado pela oportunidade de juntos podermos estar, ó Deus, contigo nessa noite de adoração ao Teu nome. Sabemos que estamos vivendo um momento diferente, Pai querido, mas nem por isso nós estamos deixando de falar do Teu nome, de adorar o Teu nome, de pregar a Tua palavra. E queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando essa programação, Pai querido, esse culto que ora inicia, que tudo aquilo que for ministrado aqui nesse lugar possa alcançar, ó Deus, as famílias da Tua igreja e demais famílias também que estiverem acessando, ó Deus, nesse momento nosso culto online. E que do início ao fim o Seu nome seja glorificado aqui nesse lugar. E que tudo que será feito seja para a honra e glória do Teu nome. E que o Senhor receba a nossa adoração, o nosso louvor, os nossos pedidos de oração, ó Deus, aí do Seu trono de glória. E nós queremos, ó Deus, nesse momento também agradecer a Ti pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. E mesmo diante do momento difícil, como estamos vivendo, mas o Senhor ainda assim tem cuidado de nós, tem nos abençoado. O Senhor tem estado com a nossa família PBP. Eu quero agradecer a Ti, ó Deus, por aqueles que completaram o aniversário ao longo dessa semana, não só de vida, mas também aniversário de casamento. Que o Senhor possa abençoar e conceder a vitória a cada um dos meus irmãos. E eu quero também em especial agradecer a Ti, ó Deus, pela vida do Mateus, Pai querido. Esse pequeno bebê que chegou para alegrar a vida do Carlos Augusto, da Cristiane e de todos nós também, família PBP. Muito obrigado pela chegada do Mateus, que o Senhor o abençoe e que ele possa crescer, ó Deus, em sabedoria e graça diante de Ti e dos homens. Abençoe a Cris na sua recuperação, seja com o Mateus também no crescimento físico, seja com eles, ó Deus, nesse momento, com o Carlos Augusto, com a Ana Clara, Pai querido, abençoe os Teus filhos. Abençoe também, ó Deus, a vida do Isaac, Pai querido. Esse mais novo integrante da família PBP,
que veio ao mundo hoje, de acordo com a tua vontade. Abençoe, ó Deus, a vida do Isaac, que ele possa ali, ó Deus, se recuperar o quanto antes, ó Deus, para que possa, assim que possível, ir para sua casa, juntamente com a Sheila, com o Vinícius. Abençoa essa família também tão especial para nós. Seja com a Sheila da sua recuperação também, ó Deus, do parto, e que em tudo, ó Deus, o Senhor esteja abençoando os teus filhos. Da mesma forma que o Isaac possa crescer, ó Deus, não só em estatura, mas em graça, em sabedoria, diante de Ti e dos homens. Nos abençoe, Pai amado, continue a ser conosco, a cuidar de nós. Nós assim, então, colocamos tudo isso nas Tuas mãos, ó Pai amado. E também queremos aproveitar para lembrar, ó Deus, dos enfermos, daqueles que carecem do Teu cuidado de maneira muito especial. Ó Deus querido, continue cuidando da família Pibipi. Seja conosco, ó Deus, nesse tempo de desafio, seja conosco nesse tempo onde nós carecemos ainda mais da Tua graça, do Teu amor e da Tua misericórdia. Muito obrigado por essa noite. Continue fazendo com que esse lugar aqui e nos corações de cada um que estiver, ó Deus, nos assistindo online, seja um lugar onde o Seu trono, ó Deus, possa, onde haja nos nossos corações um trono especial reservado para dar o lugar devido ao Senhor, para que a nossa adoração, o nosso louvor, seja tudo para a honra e glória do Teu nome. Muito obrigado por tudo, Deus querido. Nós assim oramos a Ti no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Amém. Queridos, nós, nesse momento, vamos ouvir uma canção, né? Nós estamos, graças a Deus, aí, tendo a possibilidade de ter participações musicais, né? E, mais uma vez, os nossos queridos irmãos, Israel, né? Amanda, Bruno e aqueles que estavam nos bastidores também, né? O André e a irmã Simone. Temos mais canções de adoração ao Senhor nessa hora. Eu quero te convidar a cantar de todo o teu coração, aí onde você estiver, né? Dizendo que o Senhor é a nossa cura, que nós cremos que Ele é a nossa cura, que nós cremos que Ele é tudo para nós. Abra o seu coração, abra a sua boca e declare isso agora em nome de Jesus. Vamos adorar ao nosso Deus.
Amém, né? Nós cremos que Jesus é a cura, né? E Deus seja louvado por essa canção tão maravilhosa que nos faz refletir sobre esse amor tão grandioso. Não existe um amor tão grandioso como o amor de Jesus por cada um de nós. Querido, eu quero te convidar para lermos um texto da Palavra de Deus, uma porção, um verso apenas da Palavra de Deus, Salmos, verso 34. O livro de Salmos, verso 34, onde leremos um verso apenas, o verso 15. Salmos 34, verso 15. Salmos 34, verso 15. Eu vou ler aqui na minha versão, que ela diz assim: os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Vamos repetir juntos, né? Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Nós vamos mais uma vez orar, né? Estamos nesse momento de desafio e, como eu disse pela manhã, e certamente teremos que continuar dizendo isso ao longo de todo esse período, porque de fato é uma realidade, a oração é a nossa melhor e mais importante arma nesse momento, somada à prevenção, somado a seguir as orientações das autoridades, mas a oração é algo fundamental para nós nesse momento. Por isso que o salmista fala, né? Que Deus nos chama a buscar a sua face, a clamar, e que Deus ouve e está atento à oração do justo. Então nós vamos orar nesse momento. E nesse momento, como fizemos pela manhã, vamos orar em especial pelos profissionais da saúde, vamos orar pelos policiais, bombeiros, né? Defesa civil, militares, aqueles que trabalham, né, em ambientes comerciais que não podem parar para o bem comum, como farmácias, supermercados. Precisamos orar por essas pessoas, né? Porque talvez nós estejamos em quarentena, mas existem muitas pessoas que estão trabalhando nesse tempo para que as coisas não se tornem ainda mais caóticas. Então precisamos orar pela vida dessas pessoas. Temos irmãos nossos da nossa igreja que estão hoje fazendo parte desse grupo de profissionais, né, que não podem parar de forma alguma. Então nós vamos orar nesse momento, vamos levantar um clamor ao Senhor, colocando diante do Senhor esses pedidos de oração por esses profissionais, né, nesse tempo de crise e de desafio. Feche seus olhos onde você estiver e nós vamos orar mais uma vez, falando aqui no nome de Jesus. Pai querido, muito obrigado por mais essa oportunidade de podermos falar contigo, Pai querido. Conforme nós acabamos de ler, a Tua palavra nos revela que os seus ouvidos estão atentos à oração, a Deus do justo, ao clamor daqueles que chamam pelo Teu nome. E nós estamos nesse momento então, Pai querido, clamando pela vida daqueles que, nesse momento de caos, nesse momento, ó Deus, de crise, não podem parar. Queremos orar, ó Deus, a Ti, pela vida dos profissionais da área de saúde, Pai querido. Médicos, enfermeiros, aqueles que trabalham, ó Pai, em laboratórios. Deus querido, abençoe a vida dos Teus filhos. Dá a eles, ó Deus, a cada dia o sustento, o renovo. Protege, ó Deus, os Teus filhos, para que, ó Deus, nada de mal venha acontecer a esses que não podem parar, Pai querido. Da mesma forma, Te pedimos pelos policiais, Pai querido. Te pedimos pelos bombeiros. Te pedimos, ó Deus, por aqueles que trabalham da defesa civil, pelos militares, Pai querido. Ó Deus, abençoe todos esses que fazem parte do cinturão da segurança pública, que tenha o compromisso e a missão, ó Deus, de proteger, de cuidar, de zelar pela segurança da população. Abençoe, ó Deus, os Teus filhos, Pai amado. E cuida de cada um deles também da mesma forma, para que nada de mal venha acontecer, para que as suas famílias também sejam protegidas, para que eles possam estar bem, mesmo em momentos de desafios como esse. Queremos também pedir a Ti, ó Deus, por aqueles profissionais que trabalham na área de abastecimento, Pai querido, os sacolões, os mercados, as farmácias, ou seja, locais que não podem parar, porque também se pararem, ó Deus, aí sim a coisa se tornará ainda mais difícil. Então abençoe cada um destes profissionais. Dá a eles, ó Deus, o renovo a cada manhã, a cada dia, os proteja, ó Deus, de todo o mal, os abençoe e os guarde, Pai querido, para que eles continuem sendo também esse instrumento do Senhor nesse momento de crise. Mas nós queremos também orar, ó Deus, por fim, pelas autoridades constituídas, Pai querido. Ó Deus amado, abençoe as autoridades, dá sabedoria, dá visão, dá entendimento,
dá, ó Deus, discernimento para que nas tomadas de decisões haja equilíbrio, haja, ó Deus, entendimento daquilo que é certo fazer, que não sejam tomadas decisões pela emoção, mas que sejam tomadas decisões pela razão, pela orientação dos profissionais da área médica. Então, fala o coração das autoridades também, Pai querido. Sustenta e renova aqueles que têm buscado a Tua face para ter, ó Deus, uma melhor conduta no momento como esse. Abençoe de forma especial, Pai querido, as nossas autoridades. Mas também queremos, ó Deus, colocar diante de Ti cada igreja do Senhor Jesus Cristo, na nossa cidade, estado, Brasil e no mundo, que talvez hoje estejam fazendo adoração ao Teu nome de uma forma diferente. Abençoe cada irmão meu, Pai querido, independente de denominação. Abençoe, ó Deus, os pastores, dá direção, ó Deus, porque nenhum pastor nunca viveu o que nós estamos vivendo hoje, de ter que conduzir, ó Deus, um rebanho numa época de pandemia mundial. Ó Deus, abençoe os pastores de uma forma toda especial, dá orientação, dá o renovo, dá o sustento. Cuida, Deus, da saúde física, emocional e espiritual dos meus colegas pastores. Abençoe também, ó Deus, independente do credo religioso, os líderes das mais diversas religiões, para que também tenham discernimento, entendimento de como conduzir, ó Pai, os grupos às quais estão à frente. Que nós possamos todos, unidos, entender, ó Deus, que é tempo de crise. Nós estamos em crise, mas como eu tenho dito, estamos em crise, mas na verdade nós estamos em Cristo, Pai querido. Nós não estamos em crise, nós estamos em Cristo. Nos ajude a avançar, nos ajude, ó Deus, a continuar propagando a Tua mensagem, ainda que seja de forma online, mas continue cuidando de nós, Pai querido. Esse é o nosso louvor. Vamos ouvir mais uma canção. E enquanto estamos nos preparando aqui para mais essa canção, quero fazer algumas considerações muito rapidamente, né? Relembrar os irmãos dos avisos que estão postos no grupo da igreja diária, né? Relacionados ao nosso dízimo, relacionados ao atendimento do pastor, relacionados à nossa solidariedade. Estejam atentos a tudo que está ali nos avisos da igreja. Chama atenção também para o nosso Plamor. Não se esqueçam que o nosso Plamor, a renovação do Plamor, vai até o final do mês de março. E isso, por enquanto, não foi adiado, não há previsão nem perspectiva. Então, se você faz parte do Plamor e quer continuar, é só você não se movimentar que vai dar tudo certo. Se você faz parte do Plamor e quiser fazer algum tipo de alteração, você precisa procurar o irmão Gilberto, né, através do WhatsApp do irmão Gilberto, para que isso possa ser feito da melhor forma possível. E eu quero te chamar já para a próxima quarta-feira. Próxima quarta-feira estaremos dando continuidade à nossa série de estudos Cristianismo Descomplicado, né? E nessa quarta-feira falaremos sobre o seguinte tema, né? Se Deus sabe de tudo, por que eu tenho que orar? Né? Até dentro desse tema que nós estamos vivendo, esse momento que nós estamos vivendo, falaremos sobre esse tema. Se Deus sabe de tudo, por que eu preciso orar? Então, quero te convidar já para quarta-feira, às 20 horas, estarmos juntos aqui, nesse canal, né? Para pensarmos nesse tema tão especial. Vamos adorar ao Senhor mais uma vez com uma canção que nos chama a pensar na obra da cruz do Calvário que Jesus fez na vida de cada um de nós. Vamos adorar ao Senhor a canção que tem como título Pela Cruz. E que você possa ir, onde você estiver, a plenos pulmões, adorar ao Senhor com essa canção. E para onde olharemos nós nesses momentos tão difíceis? Olhar para Jesus. É lembrar de Jesus Cristo, que nós teríamos aflições, mas a gente não perdeu o ânimo, que está sempre com a gente. Amém? Principal.
Aleluia, né? Você pode repetir aí comigo, né? Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Amém, né, queridos? Que mensagem maravilhosa, que expressão grandiosa do amor de Deus. É o que nos dá sustento, né? Para vivermos momentos como esse, saber que nós não estamos sozinhos. Até porque Deus mandou o seu Filho a esse mundo, conforme diz lá João 3,16, né? Porque Deus mandou o seu Filho primogênito, unigênito, melhor dizendo, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Jesus, então, conforme a palavra de Deus também nos fala, né? Deus prova o seu amor para conosco, onde Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. É esse amor grandioso que Deus quer transmitir a cada um de nós, mesmo no momento de crise como esse que nós estamos vivendo. Irmãos, eu quero te convidar agora a abrir sua Bíblia para juntos termos uma breve reflexão da palavra de Deus. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías. Isaías, capítulo 6, onde leremos versos de 1 a 8. Eu sei que é um texto bastante conhecido, né, por cada um de nós, e nós queremos fazer uma breve reflexão à luz desse texto da palavra de Deus. Isaías, capítulo 6, verso de 1 a 8. Vou repetir, né? Isaías, capítulo 6, verso de 1 a 8. Amém? Vou ler aqui então esse trecho da palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus: No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e exaltado trono. Vou repetir. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então eu gritei: Ai de mim, estou perdido, pois sou homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar como uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: Veja isto. Por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: Quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: Eis-me aqui, envia-me a mim. Eu quero nessa noite pensar, né, nesse nosso momento que nós estamos vivendo, no seguinte tema para a nossa reflexão: para onde olhar na hora da crise? Vamos repetir? Para onde olhar na hora da crise? Vamos orar rapidamente. Deus, muito obrigado pela sua palavra mais uma vez, porque ela é poderosa, viva e eficaz. E te pedimos que ela possa encontrar, ó Deus, morada em cada coração que está nos assistindo nessa noite. Muito obrigado, ó Deus, pelo teu poder, pela tua misericórdia, ó Deus, sobre as nossas vidas. Assim nós oramos a ti no nome de Jesus. Amém e amém. Para onde irei na hora da crise? Para onde olhar na hora da crise? Eu falei isso, lá atrás eu falei outra coisa, não lembro, né? Mas é para onde olhar na hora da crise. A crise é a palavra do momento e nós não temos como fugir dessa realidade, porque de fato estamos vivendo um momento de crise, né? Crise onde a sociedade, de maneira geral, não só na nossa cidade, estado, país, mas o mundo, de maneira geral, está sofrendo, né, por conta da presença
do coronavírus, né? Causando uma série de situações na humanidade de uma forma geral. O pastor Hernandes Dias Lopes, num dos seus livros, afirma que a crise é algo que nos espreita por todos os lados. É algo que nos amedronta com a sua cara feia, diz ele. A crise chega de uma forma repentina e nos afeta de uma forma inadministrável, né? E, por outro lado, a crise também é sempre um processo pedagógico. Ou seja, toda crise quer deixar para nós lições. Toda crise quer deixar para nós situações em que nós temos a oportunidade de parar e fazer uma avaliação, né? Pensar pedagogicamente em cada passo da nossa vida, em cada passo daquilo que nós estamos vivendo e entender o que nós podemos tirar de ensinos, de lições num momento de crise, como esse que nós estamos vivendo e outros também que talvez nós já tenhamos passado, né, ao longo da nossa vida. E a grande questão é, para onde olhar na hora da crise? Para onde devemos olhar no momento de crise? O texto que nós lemos mostra que o profeta Isaías estava vivendo um momento de crise. Era uma crise avassaladora, né? Algo que está por trás do texto que nós precisamos entender no contexto. Porque a nação está vivendo um luto. Lá no verso 1 do texto que lemos, diz que Isaías entra no templo em que momento? No ano em que morreu o rei Uzias. No ano em que morreu o rei Uzias, que Isaías então vai ao templo de uma forma especial e vive aquela experiência que nós falamos. Então era um momento muito difícil para a nação. Por quê? Porque quem foi o rei Uzias na Bíblia? O rei Uzias foi um importante rei de Judá, né? Às vezes nós, enquanto cristãos, limitamos o nosso conhecimento relacionado ao rei Uzias apenas a esse texto, apenas a essa frase. Mas, na verdade, se nós formos olhar os livros, né, de 2 Reis, livro de Crônicas, vamos perceber que o rei Uzias é um personagem importante. Foi um rei importante do reino de Judá. O rei Uzias começou a reinar ainda muito jovem, com apenas 16 anos de idade. E reinou entre 792 e 740 a.C., ou seja, 52 anos. Foi um rei que teve uma permanência no trono muito grande, né? 52 anos reinando ali o reino de Judá, o reino do sul. Porque sabemos que depois que Salomão morre, né, o reino de Israel foi dividido, como o reino de Israel ao norte e o reino de Judá ao sul. E Uzias, então, foi um rei importante do reino do sul, do reino de Judá, que governou aí durante 52 anos. O seu nome significava Jeová é a minha força, né? E segundo alguns estudiosos, muitos entendem que o plano de governo da época de Uzias foi exatamente baseado em cima desse lema que era o seu próprio nome. Ou seja, Uzias foi alguém que começou a reinar de uma forma muito especial ali, entendendo e valorizando a presença do Senhor na sua vida. Ele substituiu seu pai Amazias e foi realmente alguém que fez algumas reformas muito importantes. Ele reformou, por exemplo, as defesas de Jerusalém, ele reorganizou o exército, ele chegou a implantar novas tecnologias de rearmamento, né, do povo de Judá. Você pode ler depois lá em 2 Crônicas 26. E ele fez uma série de outras coisas importantes. Ele consolidou a posição do reino de Judá nas rotas comerciais, ele reabriu portos e indústrias, né? Ele proporcionou grande prosperidade ao reino de Judá. Ele realizou campanhas de sucesso contra os filisteus, contra os árabes, contra os amonitas. Ele construiu fortalezas, ele ampliou estratégias militares, ele ajudou a difundir bastante o incentivo à agricultura e à criação de animais. Você pode ver tudo isso lá no livro de 2 Crônicas, especialmente capítulo 26 de 2 Reis, capítulo 14 mais ou menos. Ou seja, Uzias foi alguém realmente muito importante. A Bíblia diz que Uzias começou a sua vida, o seu reinado, temendo a Deus, rendendo o culto a Deus, buscando seguir sempre a orientação de Deus. Foi alguém muito amado pelo seu povo e foi reconhecido como um grande, né, e valoroso rei.
Porém, em determinado momento da sua vida, talvez diante de tanto sucesso, diante de tantas vitórias, Uzias se perdeu um pouco no final da sua caminhada, né? A história bíblica diz que ele, em determinado momento, quis cumprir no templo a função que era específica dos sacerdotes, né? Era específica dos sacerdotes, que era oferecer o incenso no altar. E a partir dali, então, ele foi cometido de uma doença. Foi cometido de uma doença, que é a lepra, que naquele tempo gerava o quê? Isolamento. E ele ficou, então, isolado, e ele ficou ali foi forçado a passar o resto da sua vida. Está lá em 2 Reis 15, verso 5 em diante, né? Em isolamento até que ele morresse. Mas mesmo diante desse momento final trágico da vida de Uzias, e pelo pecado dele ele foi julgado e condenado por Deus, mas Uzias foi um grande rei. Foi alguém muito amado pelo povo, foi alguém que realmente deu sua contribuição para o povo de Judá, para a história do povo de Israel, de uma forma muito importante. Ele foi contemporâneo de 3 profetas, pelo menos: Isaías, Amós e Oséias. Foram profetas que foram contemporâneos do rei Uzias. E nós percebemos, então, que Isaías, no texto que lemos, foi chamado exatamente nesse momento muito difícil da história de Israel, quando esse grande rei, depois de 52 anos ali à frente do povo, morre. E a morte de Uzias traz nas suas asas estabilidade política, estabilidade econômica, estabilidade moral e até mesmo espiritual. Porque eles estavam ali diante de um grande homem de Deus, que mesmo que tenha pecado ali, errado em determinado momento da sua caminhada, mas foi alguém que realmente deixou um legado muito importante para o povo de Judá. Quando Uzias morre, então, Isaías sente no seu coração o desejo de ir ao templo, talvez para orar, para falar com Deus. E ali ele vive a experiência mais marcante da sua vida. Naquele momento de crise, então, Isaías vive a experiência mais marcante da sua jornada, a sua experiência mais forte ali com Deus. E nós podemos perceber, então, nesse texto, nesse momento de crise, que quando Isaías entra ali no templo, ele tem algumas experiências e deixa para nós para onde nós devemos olhar nos momentos de crise. Deixa para nós esse significado muito especial, uma orientação a partir da sua própria experiência, da onde nós devemos olhar em momentos de crise. Primeira coisa que quando nós olhamos que Isaías entra no templo, naquele momento de crise da nação, é que nós precisamos também, em momentos de crise, olhar para cima. Lá nos versos de 1 a 4, o texto fala que quando Isaías entra no templo, o que ele vê? Ele vê o Senhor assentado no seu trono alto e exaltado. E vê toda uma revelação, né, celestial à sua frente de uma forma especial. Ele diz que Deus estava sentado e exaltado no seu trono, e as abas das suas vestes cobria todo o templo. Acima de Deus estavam os serafins, cada um deles com 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam, e proclamavam ali uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. E ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Isaías entrou no santuário para chorar, talvez para lamentar diante da perda daquele grande rei. E quando ele entra no templo, naquele momento de crise, a primeira coisa que ele vê, a primeira coisa que ele faz é olhar para o alto, é olhar para o Senhor e ter aquela experiência tão significativa da sua vida. Talvez a mais importante, talvez não a mais importante e significativa da sua vida. Isaías, ao entrar naquele templo, mesmo naquele momento de crise, ele percebe que Uzias havia morrido, mas havia acima de Uzias um Deus. Havia acima de Uzias um rei dos reis que está sentado no seu trono, que não se move, nem se abala diante das situações mais difíceis. Havia acima de Uzias alguém que estava no trono, que é soberano, que é santo, que é adorado, né, pelos anjos. Alguém que conhece e tem a terra sob o teu controle nas suas mãos onipotentes. Ao entrar naquele templo, Isaías pôde perceber que, mesmo com a morte daquele grande homem de Deus,
Na verdade, aquele que controla a história, aquele que controla todas as coisas, permanecia vivo e presente ali naquele momento. Irmãos, estamos vivendo um tempo de crise, sim, mas devemos olhar para cima, devemos olhar para o alto, porque aquele que está no trono, assentado no controle de todas as coisas, continua lá de uma forma soberana, cuidando de todas as coisas. E nós precisamos então aprender a adorá-lo e a testemunhá-lo e a viver essa experiência com o Senhor também a cada dia, olhando sempre para o alto e buscando desenvolver a nossa relação cada vez mais profunda com Ele. Me lembro de Mark Witt, num livro chamado Adoremos o Senhor. Então continue olhando para o alto. No momento de crise, primeiro olhe para o alto, olhe para o Senhor. Continue acreditando que esse Deus está no controle de todas as coisas. É aquilo que o salmista fala no Salmo 25, 15. Salmo 25, 15. Os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois só Ele tira os meus pés da armadilha. O salmista fala que os seus olhos estão voltados para Deus, porque é aquele que pode tirá-lo da armadilha. Ou como o salmista fala no Salmo 121, que eu sei que você conhece de cor, né? Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? E o mesmo salmista responde, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele sempre está alerta. O Senhor é o meu protetor, como a sombra que protege ele à sua direita. De dia o sol não ferirá, nem a noite, nem a lua à noite. O Senhor protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. No momento de crise, então, o primeiro lugar que nós precisamos olhar é para o seu Deus. Coloque isso, então, no teu coração. Guarde isso no seu coração, né? Precisamos, então, no momento de crise, primeiro olhar para cima. No momento de crise também, Isaías nos mostra que nós precisamos olhar para dentro. Lá no verso 5, ele diz assim, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros. Isaías não viu apenas o pecado dos outros, mas ele, ao entrar naquele templo, a ter aquela experiência com Deus, ele olhou para dentro de si e viu o seu pecado. Ele olhou para dentro de si e percebeu que ele não era digno de estar na presença daquele Deus grandioso, né? E isso é importante demais, né? Ele estava ali alarmado com a gravidade dos pecados daqueles que assolavam todo o seu povo ao redor. Porém, ao contemplar a santidade de Deus, ele percebeu que ele era um homem pecador. Ele percebeu que ele era um homem que precisava mudar alguma coisa na sua vida. Precisava restaurar relacionamentos na sua caminhada com Deus. Precisava mudar algumas coisas na sua forma de agir e de falar. Embora fosse alguém que exercesse ali uma função muito especial, né? Ele foi alguém que, ao entrar naquele templo, naquele momento de crise, percebeu que precisava olhar para dentro de si. A crise, então, também é uma oportunidade para nós olharmos para dentro de nós mesmos. É tempo de nós olharmos para dentro de nós mesmos, sabermos se precisamos, nesse momento, pedir perdão a Deus, pedir perdão a pessoas que são próximas de nós, confessar, talvez, pecados ocultos, buscar um caminho da restauração, irmãos. Recebi uma mensagem hoje à tarde, fiquei muito feliz. Alguém me dizendo que já está casado há muitos anos, já há 45 anos, e sempre tentou fazer culto doméstico e nunca havia conseguido, mas diante dessa crise, a oportunidade está surgindo, né? E as pessoas estão podendo olhar para dentro de si, estão podendo ali, juntos adorar ao Senhor, juntos trocar experiências, juntos dizer uns para os outros aquilo que estão sentindo. A crise, então, nos dá essa oportunidade de olharmos para dentro de nós mesmos. Olharmos para dentro de nós mesmos e percebermos aquilo que nós precisamos restaurar, aquilo que nós precisamos mudar nesse momento. Me lembro da história quando Jesus vai ao mar da Galileia e ali o texto nos fala que ele viu 2 barcos à beira da praia e haviam pescadores que tentaram pescar a noite inteira e não tinham conseguido pegar nada. Eles estavam ali agora lavando as suas redes para encerrar o expediente. Essa história está em Lucas capítulo 5.
Mas Jesus chega para eles e fala, olha, vamos lá de novo, vamos lá naquelas águas mais profundas, vamos lá tentar pegar mais peixe. Estou falando de uma forma coloquial, né? E Pedro disse, olha, já tentamos de tudo, já fomos nas águas mais profundas, tentamos a noite toda e não conseguimos. Mas, se é isso que você está dizendo, eu vou. E eles foram. E nós conhecemos o final daquela história, né? Eles conseguem pegar ali tanto peixe que as redes começaram a rasgar. E diante daquela situação, o mais impressionante para mim no final daquela história não é só o milagre que acontece ali, mas é a reação dos discípulos, especialmente de Pedro. Pedro, quando depois de trazer aqueles peixes para dentro do barco, quando ele olha para a pessoa de Jesus, ele diz, afasta-se de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pedro percebe então que não é merecedor de estar na presença daquele Jesus. Pedro percebe que não é merecedor de ter vivido aquela experiência tão maravilhosa com Jesus. Irmãos, tempo de crise é tempo de nós olharmos para dentro de nós. O que precisamos mudar em nossas vidas? O que precisamos mudar em nossa conduta? O que precisamos mudar em nossos relacionamentos? Deus está nos dando essa oportunidade, né? Eu confesso aos irmãos que, embora aflito com algumas coisas, tenho estado com meu coração em paz, porque eu percebo que Deus, de fato, está querendo nos tratar enquanto humanidade, enquanto igreja, enquanto crentes. Ele está nos dando uma mensagem realmente nesse tempo. E nesse tempo de crise, então, precisamos aprender também a olhar para dentro. Então já falamos que no tempo de crise precisamos olhar para cima, e no tempo de crise precisamos olhar para dentro. Mas temos mais algumas lições aqui no texto. Lá no verso 5 mesmo, ele continua dizendo, então gritei, ai de mim que estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, continua, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Isso nos mostra também que no tempo de crise, precisamos aprender a olhar ao redor. Fale aí com quem está ao seu lado, né? Perto de você. No tempo de crise, precisamos aprender a olhar ao redor, né? Ao redor. Porque Isaías entrou naquele templo, viu a sua condição, mas ele também se lembrou das pessoas que estavam fora daquele templo e fora daquela experiência que ele estava vivendo. Ele se lembrou que havia uma nação que estava perdida. Havia uma nação que estava marcada pela violência. Havia uma nação que estava marcada pelo distanciamento de Deus. Havia uma nação que estava distanciada pela sua moral, pela sua conduta. Haviam pessoas que estavam perdidas. A crise também nos dá essa oportunidade, irmãos, de olhar ao nosso redor e ver aquilo que nós podemos fazer para ajudar aqueles que estão ao nosso redor. Isaías reconhece essa necessidade. Isaías percebe que ao seu redor, né, existia um povo que carecia da graça de Deus. Na crise precisamos também ter esse entendimento. Precisamos aprender a olhar ao redor. Talvez estamos tendo a oportunidade de fazer algo que nós não fazemos há muito tempo, que é ter contato com familiares distantes, né? Que é nos preocupar com pessoas que perdemos a convivência. Ou seja, a oportunidade de nós olharmos ao redor e vermos aquilo que está acontecendo. Os vizinhos estão mais unidos. A crise nos dá essa oportunidade, né? A crise nos motiva a olhar para isso. E muitas outras coisas nós poderíamos trazer aqui, né? Mas, de fato, na crise precisamos aprender a olhar ao redor. Isaías, então, olha ao redor e percebe que aquela visão, aquela experiência que ele estava vivendo era algo que não era só para guardar para ele, mas era algo que deveria levá-lo a estar atento ao que estava acontecendo ao seu redor, para ele ser um instrumento de Deus. E aí vem o quarto olhar, né? Então, além de olhar para o alto, olhar para dentro, olhar ao redor, Isaías olhou para frente. Versos 6 e 7 diz assim, logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Colocou-a na minha boca e disse, veja, isso tocou seus lábios, por isso a sua culpa foi removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando, quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi, eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías depois foi purificado então por Deus, por aquela tenaz, por aquela brasa viva no altar do Senhor.
ele ouviu uma voz e recebeu um chamado, e ele se colocou então o quê? À disposição para atender aquele comissionamento divino. O mesmo Deus santo que está no trono é o Deus que purifica o pecado. E é o mesmo Deus que restaura e comissiona, envia. Deus não estava ali para mostrar a Isaías apenas o seu pecado e o pecado do povo. Deus estava ali para mostrar para Isaías o seu pecado, o pecado do povo, e mostrar a Isaías que ele deveria seguir em frente para fazer a diferença na vida daquele povo. Isaías foi então aquele profeta que recebeu essa incumbência de ser talvez o profeta mais cristão, vamos dizer assim, né, do Antigo Testamento, profeta messiânico, que já havia falado de Jesus, de muitas coisas a respeito da vida de Jesus, muitos anos antes da vinda de Jesus. Ele recebia essa graça. Mas Deus já estava mostrando para ele que ele deveria estar olhando para frente, pegando toda aquela experiência que ele estava vivendo no tempo de crise e levando adiante aquela mensagem, levando adiante aquela missão, levando adiante, né, aquele chamado muito importante. Nesse momento de crise, nós estamos com uma oportunidade também. Uma oportunidade de rever o nosso chamado. Talvez você, líder, talvez você, diácono, talvez você, pastor, talvez você, seminarista, ministro de música, ministro de educação religiosa, talvez você esteja paralisado. Talvez você esteja parado há alguns anos. Mas Deus está nos mostrando nesse tempo que nós precisamos nos unir e sermos um exército que olha para frente e que coloca em prática o nosso chamado. Deus está nos mostrando que nesse momento de crise precisamos rever como será daqui para frente as nossas relações, as nossas prioridades, os nossos projetos. Isaías então olha também para frente. Deus pergunta: quem irá por nós? Quem enviarei? E ele responde: eis-me aqui, envia-me a mim. Irmãos, nesse momento de crise então, nós precisamos olhar para cima, para o nosso Deus. Ele continua lá, assentado no trono. Ele continua lá, soberano, governando todas as coisas, no controle de todas as coisas. Nada escapa do controle de Deus. Nesse momento de crise, precisamos olhar para dentro de nós. O que nós precisamos mudar? Isaías olhou para dentro de si e percebeu. E você, nesse momento, olhando para dentro de si, o que você precisa mudar na sua vida? Talvez você precise perdoar alguém que você não teve oportunidade de perdoar ainda. Talvez você precise mudar alguns hábitos da sua vida física mesmo, na sua alimentação, na sua vida espiritual, no seu relacionamento com as pessoas, no seu relacionamento com Deus. Algo que é dentro de você, algo que nem eu, nem ninguém, né, que pode estar do seu lado aí agora, tem acesso, mas somente você sabe. É a oportunidade de olhar para dentro e ver aquilo que você precisa mudar. Você precisa também, nesse momento de crise, olhar aquilo que nós podemos ajudar a mudar ao nosso redor. Os nossos vizinhos, que talvez hoje estejam perdidos, impactados diante dessa crise, sem ter a esperança do Evangelho, a esperança de Cristo que há em nós. Parentes, amigos, colegas de trabalho, é tempo de nós olharmos ao redor de cada um de nós e percebermos que Deus nos chamou com essa missão também de cuidar daqueles que estão ao nosso alcance. Mas é tempo de nós olharmos também para frente. A crise vai passar, em nome de Jesus. Mas o chamado que Deus deu a cada um de nós. Será que você está pronto para dizer, como Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim? É tempo de nós pensarmos nisso também. Ou será que quando acabarmos e passarmos por essa crise, voltaremos à nossa vida normal, voltaremos à nossa vida na média, sem querermos nos envolver com a obra, sem querermos nos envolver com as pessoas? Eu acho que é tempo de nós olharmos também para isso e pensarmos: bom, quando tudo isso passar, como é que vai ser para frente? Deus está nos chamando, Deus está nos convocando, disso eu não tenho dúvida. Mas agora, a resposta é individual, né? O texto nos fala que Deus fez apenas a pergunta, o Senhor fez apenas a pergunta, mas quem respondeu foi o próprio Isaías. Quem enviarei? Quem irá por nós? Isaías respondeu. Eu respondi, diz ele no livro: eis-me aqui, envia-me a mim. Que nós possamos continuar então olhando nessas 4 direções. E nessas 4 direções sempre olhando com o olhar de Jesus. Sempre olhando na perspectiva daquilo que Jesus faria ou como Jesus reagiria diante dessas situações. Para que nós possamos cumprir
aquilo que está lá em Hebreus capítulo 12, verso 1 e 2. Abre aí sua Bíblia. Hebreus 12, verso 1 e 2. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, tendo os nossos olhos fitos em Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Amém. Ele, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Continue então, nesse momento de crise, olhando para o alto, olhando para dentro, olhando ao redor e olhando para frente. E que, para tanto, Deus possa abençoar a sua vida de uma forma muito poderosa essa noite. Amém. Amém, querido? Eu quero orar nesse momento por você. Quero orar finalizando esse momento da mensagem do Senhor. Deus, muito obrigado pela tua palavra. Te pedimos, ó Deus, que ela possa encontrar, ó Deus, corações que estejam dispostos a internalizarem aquilo que foi colocado aqui e, principalmente, que seja colocado em prática em nossas vidas. Ajuda-nos, ó Deus, a entender para onde nós devemos olhar nesses momentos de crise. Ajuda-nos a entender que nós devemos continuar olhando para o Senhor. Assim como Isaías fez, Pai querido. Uzias havia morrido, o rei havia morrido, mas o Rei dos Reis estava no seu trono, soberano, governando. Que nós possamos também olhar para o Senhor da mesma forma. Ajuda-nos, ó Deus, a olhar para dentro de nós, saber aquilo que nós precisamos mudar. Certamente, esse tempo de reflexão, de quarentena, tem nos feito pensar sobre muitas coisas da nossa vida. Ajuda-nos, ó Deus, então, a olhar para dentro de nós e percebermos aquilo que necessitamos mudar. Ajuda-nos, ó Deus, a olhar ao nosso redor, Pai querido. Quantas pessoas que talvez não temos ou não tivéssemos um contato diário, mas nós estamos tendo a oportunidade agora de alguma forma, se aproximar de pessoas, de falar daquilo que nós temos vivido, seja online, seja no trabalho, mas o Senhor tem nos dado essa oportunidade. Ajuda-nos a olhar ao redor e olhar com sensibilidade aquilo que está acontecendo diante de nós. E ajuda-nos a olhar para frente, Pai querido. Nós temos a convicção, a certeza que essa crise vai passar. Essa crise vai passar em nome de Jesus. Mas que não seja apenas uma coisa passageira, mas que nós possamos olhar para frente e perceber que o Senhor tem chamado cada um de nós com uma missão especial. Então, ó Deus, quero falar especial e orar especial nesse momento para pastores que talvez estejam afastados do ministério, entristecidos, para líderes de educação religiosa, ministros de música, líderes de maneira geral, diáconos. Senhor, desperta o teu povo para que nós possamos, ó Deus, ao término desse momento, olhar para frente e dizer como Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Usa as nossas vidas, Deus, de uma forma poderosa e continue falando aos nossos corações. Essa oração que eu faço a Ti, no nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, muito obrigado por vocês estarem conosco até esse momento. Não sei quantas pessoas estão nos assistindo ao vivo, né? Temos 90 pessoas nos assistindo ao vivo, tá bom? O nosso vídeo da manhã já alcançou mais de 600 pessoas. Então que Deus nos abençoe e que nós possamos continuar com este propósito. Eu quero te convidar a, na quarta-feira, 8 horas, estarmos juntos aqui para estudar a Palavra de Deus, né? E pensarmos exatamente nesse tema que eu disse, né? Se Deus sabe de tudo, por que eu tenho que orar? Venha estar conosco então na quarta-feira, nesse culto de adoração ao Senhor, nesse culto de louvor e exaltação ao nome do nosso Deus. Queremos encerrar nesse momento o nosso culto com uma canção. Uma canção antiga, né? Do nosso irmão João Alexandre, se eu não estou enganado, que nos faz pensar sobre o futuro do nosso país. E ele conclama nessa canção cada um de nós a olharmos para cima. Eu quero te convidar então a ouvir essa canção, a cantar conosco essa canção e de fato fazer essa canção a nossa oração final e dizer ao Senhor, né,
que o futuro desse país está nas mãos dele, mas que nós possamos, enquanto povo de Deus, enquanto cidadãos desse país, olharmos para cima, olharmos para o Senhor. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente e que te dê dias de bênçãos e de paz ao longo dos próximos dias. E continuamos à disposição dos irmãos para juntos sermos bênçãos e sermos abençoados também no nome de Jesus. Vamos adorar ao Senhor com essa canção. Fique com ela então, guardando aí, finalizando esse culto de adoração ao Senhor nessa noite. Deus, para tanto, te abençoe e te guarde de uma forma toda especial, de uma forma toda... Abençoe a igreja do Senhor espalhada nesse momento na face da terra. Abençoe a igreja primeira em Parque Independência e seus membros, onde quer que estiverem. E que nós possamos prosseguir assim até a volta do Senhor e que o povo de Deus diga amém. Amém. Deus te abençoe poderosamente. Vamos encerrar então com esta canção. Fiquem na paz. E para onde olharemos nós nesses momentos tão difíceis? Olhar para Jesus, Isso não. que é a nossa esperança, né? E quando cantamos olhar para a cruz, não é simplesmente uma cruz no pescoço, como brinco, né, Bruno? É lembrar de Jesus Cristo, que coração.